Eu vou começar só fosforilando aqui para já ir manifestando a minha felicidade por essa mesa que está montada hoje. Então, eu sou Sinara, para quem não me conhece aqui, faço parte da diretoria de cursos e eventos aqui da Sociedade Cearense de Pediatria. Estou extremamente feliz por essa mesa que a gente compôs para discutir hoje, um tema que é extremamente delicado. Já andei dividindo bastantes angústias com as colegas que estão aqui nessa mesa, mas vejo uma potência para a gente construir uma assistência cada vez melhor para as nossas crianças, na verdade. Então, a gente está aqui dando continuidade às nossas atividades da SOCEP, que acontecem em torno de 15 em 15 dias, de forma online, com os nossos colaboradores dos departamentos. Então, vou começar aqui apresentando. A gente está aqui com a Paula, nossa representante aqui do Departamento de Urgência e de Emergência da Sociedade de Pediatria, Sociedade Cearense de Pediatria. Então, agradecer a Paula Neves, que é uma colega que é formada pelo SEIB, né? Grande representante do IS, que é emergencista também, titulada pela SBP. Também estamos aqui com a representação com a Lohana. A Lohana é uma grande colega de formação, né, Lohana? Que é uma médica formada pela FMJ, pediatra pela ESP comigo, e que trabalha também no Hospital Infantil Albert Sabin, e que hoje é uma representante nos ambulatórios também de infectopediatria, e que está aqui representando o nosso departamento de infectopediatria da SOCEP também. Junto às duas, nós temos a Débora Fernandes, que é uma convidada que vai tentar se esquivar das nossas 1001 perguntas, né, Débora, da nossa inexperiência como pediatra, mas a Débora é uma médica ginecologista, mestre em cirurgia pela UFC, a sua área de atuação é sexologia e faz parte da comissão especializada em violência sexual e aborto prevista em lei pela FEBRASGO e coordenadora do serviço de sexologia e programa Superando Barreiras da MEAC-UFC. Hoje, delegada estadual pelo Ceará na Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana. Então, a gente está bem feliz pela sua presença hoje, Débora. E, para acolher as nossas angústias, né, todas as nossas deficiências, a gente conta aqui com a Luna, porque nós temos realmente uma necessidade de ampliar esse olhar, né, Luna? A gente sempre vem falando da necessidade de nós, como profissionais médicos, ampliarmos esse olhar. Então, temos aqui a colaboração da Luna Pinheiro, que é assistente social, com residência em infectologia pela ESP, que hoje é a coordenadora do serviço social e participa da Comissão de Prevenção de Violação de Direitos de Criança e Adolescente do Hospital Infantil Albert Sabin. Então, meus colegas, eu quero dizer a vocês que nós temos hoje uma grande potência nessa mesa. A intenção do momento é que a gente consiga fazer uma mesa, tá certo? A gente vinha discutindo, cada vez mais a SOCEP vem tentando fazer momentos que fiquem um pouco mais dinâmicos, e eu gostaria de pedir a todos os colegas que fiquem com seus microfones desligados enquanto o colega estiver discutindo, né, apresentando o caso ou fazendo alguma contribuição. O chat está aberto aqui. Quem ficar querendo fazer alguma pergunta ou quiser falar, pode sinalizar e a gente abre o microfone também para poder fazer alguma pergunta. E eu gostaria muito que as pessoas aproveitassem esse momento rico para tirar dúvidas. Eu já estou aqui, né, com várias dúvidas para aproveitar esse momento. Então, Paulinha, pode começar. Boa noite a todos, né? Como disse a Sinara, a gente vem discutindo esses últimos dias uma melhor maneira de abordar esse tema, é um tema muito delicado, né? A gente sabe que é difícil a todos nós falar sobre esse tema, né? Principalmente quando se fala em violência contra a criança, que é uma barreira que a gente tem que ultrapassar para atender melhor nossas crianças. Então, por isso que a gente convidou esse time de peso, como disse Sinara, para tentar nos ajudar. E pensando nisso, a gente achou que seria a melhor forma de abordar o tema seria numa mesa de discussão, não uma aula em si, uma aula engessada, com coisas que a gente consegue facilmente achar nos livros. E aí nosso intuito é apresentar alguns casos clínicos. A gente pôs algumas perguntas, já questionamentos que nós mesmos pensamos na hora, e que alguma vez na nossa vida prática a gente já pensou sobre esses questionamentos. E aí, à medida que a gente for falando do caso clínico, tem os questionamentos já escritos no slide, mas quem quiser adicionar algum questionamento, quiser falar alguma coisa, como a Sinara disse, pode falar no chat. Então, o intuito hoje é de uma discussão aberta mesmo sobre o tema e de uma melhor forma de abordar esses pacientes, essas famílias. A gente, no final, vai falar da parte do fluxograma lá do Sabin, né, porque agora o Orlando pode até falar melhor. Nós somos uma referência no atendimento de violência sexual,
E foi-se montado um fluxograma que a gente tem tentado divulgar para o máximo de pessoas possíveis para que seja feito da melhor forma esse atendimento. Então, vamos começar. Cássia, você pode passar o slide? O primeiro caso é de um menino de 10 anos, sexo masculino, foi transferido de um hospital do interior para o IAS por um quadro de abscesso perianal. Era uma lesão extensa e tinha necessidade de avaliação do cirurgião. Nesse relatório de transferência, não havia nenhum relato, nem nada escrito sobre suspeita de abuso, e ele entrou pela emergência do SEIBM, né, como um encaminhamento para ser avaliado pelo cirurgião. A mãe afirmava que a lesão havia começado após picada de inseto e que a criança escondeu a lesão inicialmente, que ela só foi mostrar para ela dias depois, quando ela já estava com febre, com outros sintomas constitucionais. A criança se mostrava retraída, pouco comunicativa e mostrando tristeza e choros constantes, né, que é uma coisa que alertou a equipe da internação, era essa tristeza e choro constante da criança. Ele negava relações sexuais, a gente conseguiu, no momento, afastar ele um pouco da mãe, e ele negava veementemente, assim, para a gente, dizia que nunca tinha tido, não tinha nenhuma abordagem, nem nada. E aí a gente já traz os nossos primeiros questionamentos, né, baseado nesse caso, como é que seria a melhor abordagem desse paciente, né, e a abordagem da família? Ele, quando chegou para a gente, ele ficou numa unidade de observação que tinham mais outros 10, 15 pacientes na mesma sala, né, e como que a gente poderia abordar da melhor forma, né, esse paciente? O que a gente deveria questionar? Quais são os sinais de alerta que ele trouxe para a gente pensar, né, nessa questão do abuso? E como é que a gente poderia identificar os fatores de risco? E aí o momento que a psicologia e o serviço social poderia nos ajudar. E aí, se as meninas puderem complementar, assim, a Luna, a Débora, ou Lohana, o Sinara, o que é que elas nos orientam, como é que seria a abordagem que elas poderiam fazer, orientar? Vou deixar as pediatras primeiro, gente. Né? Eu fico... Eu aqui esperando também, alguém fico me questionando a necessidade de talvez ter um local físico para um exame físico adequado e uma coleta de história melhor. Às vezes a gente vê muita dificuldade de um local, mas muitas vezes é possível, nem que seja sair daquela enfermaria e buscar um consultório, e ser possível fazer esse exame físico de forma mais detalhada e colher a história de uma forma mais sigilosa e respeitando a privacidade do paciente, já que vai ser um exame físico um pouco diferente, né? Já que a gente vai ter que investigar genitália e tudo, né? E tentar colher um pouco mais da história clínica do paciente. Como profissional, o que muitas vezes traz a insegurança, e eu acho que é algo interessante de trazer para a discussão, a gente sempre fica com um pouco de receio de como tocar em alguns assuntos, por não saber como colher a história. Será que eu estou habilitada para colher essa história? Porque eu posso identificar algo no exame físico que me traga uma dúvida, junto com a história clínica eu posso levantar a dúvida, ok, mas será que era interessante nesse momento eu ter outro profissional comigo? Será que já seria interessante eu ter uma psicóloga fazendo esse atendimento comigo? Ou não, eu seria o suficiente para fazer o detalhamento desse exame físico com essa história clínica? Essa seria uma insegurança minha, de fazer esse primeiro momento. Claro, tentando trabalhar da forma ideal, né? Porque às vezes a gente não vai ter o ideal, a gente vai ter aquilo que é possível. Eu acho que nessa primeira abordagem, com certeza, o ambiente, né? O ambiente reservado é extremamente importante, partindo da anamnese do paciente, né? Então, para a gente poder identificar os sinais de alerta e identificar os fatores de risco do paciente, a gente precisa, então, ir mais a fundo na história do paciente, né? E ali não infelizmente, não é ali na emergência com vários pacientes ao redor, né, que a gente vai conseguir entender mais a dinâmica dessa família e entender os laços, né? Para o exame físico, então, né, nem se fala. Mesmo com biomos, ou mesmo com essa, né, essa tentativa de ser mais
sigilosa, né, o exame físico, mas, assim, um ambiente privativo, né, seria realmente o ideal. E aí, a abordagem inicial, assim, eu acho extremamente importante mesmo para identificar os sinais de alerta. Eu acho que no segundo momento, isso, assim, eu acho que vai muito da abordagem da experiência pessoal mesmo. Assim, eu prefiro realmente ter uma impressão inicial e discutir qual é a impressão que a psicóloga, que a assistente social tem. Então, eu digo de um caso de hoje, que eu atendi uma criança que, durante a minha conversa, eu pensei nisso, então eu comecei a conversar sobre isso na minha consulta, e no final da consulta, eu acionei o serviço, comuniquei mais ou menos o que era a história, e aí eles foram direcionados para lá. E aí, depois que terminaram lá a consulta, a gente se reuniu novamente para ver o que foi que vocês acharam, qual foi a impressão de vocês. A minha impressão, qual foi? E aí sim, digamos assim, esse consenso, né? Essa conversa, esse diálogo é extremamente importante. Débora, posso falar? Nara, eu acho que, assim, quando a gente recebe esse tipo de perfil de paciente, eu acredito que toda a equipe, ela tenha uma vontade, né, digamos assim, de entender todo aquele contexto assim que enxerga. Nesse caso que a gente está discutindo, não teve algo muito explícito, né, o que dificulta realmente a gente pensar como abordar essa família diante dos sinais de alerta, né? Mas eu acredito que, é como a Lohana está falando, a gente tem uma problemática muito grande dentro da prática, que é realmente um espaço adequado para esse tipo de abordagem, né? Então, assim, a gente já tem que pensar que aquele paciente, ele precisa de um ambiente bem mais acolhedor do que os demais pacientes que estão ali naquela emergência, para poder a gente tentar vincular com aquela família, né? Ao ponto de a gente conseguir uma anamnese, vocês no caso, e a gente uma entrevista social mais aprofundada, porque não vai ser fácil, nem vai ser no primeiro atendimento que a gente vai conseguir suprir todas essas dúvidas, né? Até porque, muitas vezes, a mãe, ela sabe, mas não quer falar, a criança não vai reportar uma violência, como ela mesma já negou, né? No primeiro atendimento, que não havia tido nenhuma violência sexual, de fato, né? Então, assim, eu acho que no primeiro momento, eu acho que todo o percurso terapêutico desse paciente, dentro desses casos, ele vai através da primeiro atendimento, daquela acolhida, né, da equipe. Eu digo muito que o meu primeiro caso do IAS, vindo do São José, foi uma criança de 7 anos que inseriu um cabo de vassoura no ânus. E eu não sabia que tinha sido ele. Ele passou praticamente 20 dias em atendimento para a gente conseguir que ele dissesse que foi ele, que aquela lesão foi autoprovocada. Então, assim, no primeiro momento, a gente atende a mãe, atende o pai. Eu fiz 15 atendimentos com a família, até esgotar todas as suspeitas em relação àquele contexto familiar. E ainda tem uma prerrogativa que eu ainda me ensino nesse quesito. Nós, enquanto profissionais de saúde, a gente tem um instinto de querer entender e descobrir o que foi que aconteceu a todo custo. Se foi a mãe, se foi o pai, quem foi, aonde foi, como foi. E uma vez, eu falo muito para as meninas lá do hospital, que eu levei até uma chamada de atenção de um promotor do interior, e ele, ao mesmo tempo que elogiou o nosso compromisso enquanto profissional, disse: Luna, vocês são uma instituição de saúde que tem os seus limites institucionais também, né? A política de atenção às crianças e adolescentes hoje, né, ela, graças a Deus, apesar de funcionar aos trancos e barrancos, ela é muito bem estruturada, muito bem desenhada, né? Então, assim, a gente tem toda uma rede de proteção por trás que vai nos resguardar diante de todas as nossas aflições no atendimento. Então, se tu pegar um caso desse, tu não consegue identificar, estou suspeitando, notificou, e o resto quem faz não somos nós, né? A gente vai tratar aquele paciente, vai acolher aquela família, vai fazer com que aquela vítima não seja mais uma vítima institucionalizada, né? Porque além da violência propriamente dita, a gente tem que tomar um cuidado muito grande de não violentar aquela criança ou aquela família institucionalmente falando, né? Então, assim, eu acho que a nossa aflição é mais essa, né?
de tentar resolver tudo ali naquela internação. Então, assim, é esse cuidado que a gente tem que ter realmente nesse primeiro atendimento, que eu acho que pode contribuir um pouco para diminuir as angústias da gente, né? Para mim, agora, vocês me ouvem bem? Pronto. Queria, para começar, agradecer a oportunidade. Para mim é realmente muito bom poder estar discutindo, e eu acredito que eu vou muito mais aprender do que passar alguma coisa, porque existem grandes especificidades no atendimento de crianças. Eu anotei alguns pontos que eu acho que são interessantes da gente pensar em relação ao que já foi colocado até agora, tá? Esse é um caso em que você pode suspeitar de violência sexual, mas vocês devem concordar comigo que não foi um caso que chegou com essa cara. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para reflexão é que hoje o SEIBM, ele passa a funcionar como um serviço de atenção, né, um serviço de acolhimento de situações suspeitas ou confirmadas de violência sexual, e é importante a gente diferenciar esses dois pontos, porque tem casos que são suspeitos e tem casos que são confirmados, mas ele também é um serviço de pronto atendimento de crianças e adolescentes. Então, existe aquela situação em que a criança e adolescente vai chegar buscando atendimento, né? A família vai trazer buscando atendimento em relação à demanda, e vai chegar aquela situação como esse caso, em que se traz uma demanda e que, em algum momento, alguém suspeita ou não. Suspeitar ou não de que aconteceu uma violência sexual vai muito do quanto de contato você tem com esse tema. Pode ser que um determinado profissional suspeitasse já imediatamente, né? E pode ser que algum profissional nem suspeitasse. Então, eu acho que o primeiro ponto é que a gente precisa suspeitar quando existem, de fato, alguns sinais de alerta, né? Como uma história, por exemplo, um abscesso extenso, perianal, por uma picada de inseto, o quanto que essa história, ela condiz com esse achado. Até porque quando a gente pensa, por exemplo, em abscesso perianal, picada de inseto, vamos lá, a região perianal não é uma região tão, né, factível de ser picada. Então, um abscesso em nádega, em coxa, em membro superior, mas também não quero dar aula de pediatria para vocês. Mas quando eu penso, quando ela chegasse com esse quadro, já seria algo que me chamaria muita atenção. Então, acho que esses relatos, né, que não estão ali equiparados com os achados, né, a questão da tristeza, as informações meio confusas, realmente podem nos alertar. Um outro ponto que eu acho que é bem importante, que eu acho que talvez seja o que mais angustie, é que, mais do que não saber como colher a história, a grande dificuldade do profissional, pelo menos o que eu tenho sentido, que foi algo que eu senti muito, não é nem a dificuldade de colher a história da violência, é como acolher aquela situação em que nós suspeitamos que aconteceu violência, quando a gente sabe que, na maioria dos casos em que acontece uma violência contra criança e adolescente, essa violência aconteceu dentro da estrutura de cuidado que aquelas pessoas que estão trazendo aquela criança estariam ali responsáveis pela segurança dela. Então, você meio que, ao mesmo tempo, você suspeita de que aquele sistema familiar que traz também foi falho em algum momento. Então, como acolher essa situação talvez seja mais difícil do que colher, de fato, a história. E eu acho que alguma orientação desse tipo pode ser, por exemplo, quando nós nos configuramos como um serviço de acolhimento a vítimas de violência. Então, isso, de certa forma, já está nas paredes, isso está na mídia. Então, se naturaliza dentro daquele serviço que essa suspeita pode acontecer. Então, eu acho que talvez uma primeira atitude em relação a essa família que traz uma criança com um achado que a gente suspeita, mas a família ou esconde ou sequer suspeita, porque às vezes eles não suspeitam mesmo, não é? Seja de naturalizar a nossa suspeita como uma atitude de cuidado em relação àquela criança. Então, nós, como serviço de acolhimento de vítimas de violência, sempre estaremos com isso na cabeça.
né? Então, por exemplo, quando uma menina chega na maternidade escola com sangramento transvaginal, pode ser um corpo estranho que ela mesma introduziu? Pode, mas aquela família, em algum momento, ela vai ter a ciência de que nós também temos, entre as nossas hipóteses diagnósticas para aquela situação, a violência. Porque como a violência, como o sexo é tabu, então, quando a Sinara estava falando, às vezes o ambiente de examinar, então a gente tem tabu em relação ao corpo, para a gente examinar a genitália, mesmo que de uma criança, envolve uma série de dificuldades. A gente tem tabus em relação ao corpo, existem os tabus em relação à sexualidade, e existem os tabus em relação à vivência da violência dentro do ambiente familiar. Olha que difícil que é lidar com tudo isso, né? Todos esses tabus ali ao mesmo tempo. Então, eu acho que uma primeira atitude seria realmente trabalhar mais dentro do hospital, que ele realmente é um serviço que vai estar olhando para isso. Então, vocês vão estar olhando não apenas para casos confirmados, mas para casos suspeitos. Eu acho que pode ajudar muito. E vocês irão estar atentos nessas situações, né, de suspeita aos cuidados. E também irem publicizando para as pessoas quais são os protocolos, quais são os fluxos. Eu lembro de um caso de uma criança que foi atendida na maternidade escola e que a mãe dela chegou do trabalho e ela estava chorando, ela estava fazendo um tratamento com uma pomadinha vulvar. E aí a mãe foi para o trabalho e o pai ficou de aplicar a pomada vulvar. Quando a mãe chega do trabalho à noite, a criança não queria que o pai encostasse nela e disse que o pai tinha colocado o dedo lá dentro da vagina. E aí a mãe sabia que não era assim, que era para aplicar, então ficou desesperada e levou a criança para o hospital. E quando ela levou com a suspeita de que a criança tinha sido violentada, o que foi que a gente fez? A gente acolheu essa suspeita como algo que pode ser possível, de fato, orientamos ela sobre qual seria o passo a passo e qual é o mais importante. O mais importante é a saúde e a segurança emocional da filha dela, né? Depois, ao longo do segmento, que não foi fechado naquele primeiro atendimento, ao longo de vários atendimentos, né? Meio que foi ficando claro que aquela criança, ela tinha uma boa relação, na verdade ela ficou assustada, né? Vamos lá, comparar a mãozinha da mãe dela com a mãozinha do pai, né? E aí foi feito exame de corpo de delito, essa mãe levou, esse pai, ele aceitou se afastar do domicílio, e ao final do desenrolar de todo o segmento, que demorou mais de 6 meses, né? Entre consulta com o psicólogo, com o pai, com a mãe, sessões vinculares, voltou todo mundo para a mesma casa. Mas, assim, eu acho que a gente precisa mostrar para essa família qual é a abordagem, então, seria mais adequada. Eu acho que talvez aquela que a gente mostre para aquela família que tudo aquilo que a gente está pensando e tudo aquilo que está sendo feito no sentido de prover a saúde e o bem-estar daquela criança, que é uma obrigação não apenas daquela família, mas também nossa, né? Um outro ponto que eu anotei aqui é que nos atendimentos é interessante, mesmo quando a gente não suspeita, né, de violência, que possa existir alguma situação, a literatura, ela traz alguns estudos sobre se nós devemos ou não devemos rastrear a violência sexual em todos os atendimentos de crianças e adolescentes, por exemplo, na atenção primária. E aí tem uma revisão sistemática que fala sobre esse rastreamento. Eu sei que aqui, no contexto do SEIB, a gente não está na atenção primária, mas eu acho que pode ser um trabalho interessante para a gente pensar. E ele fala assim, não existe consenso se a gente deve rastrear ou não deve rastrear a violência sexual em todos os atendimentos de crianças e adolescentes, porém, aquele atendimento médico, aquele atendimento de saúde, pode ser a única situação em que aquela criança vai se encontrar com alguém que tem capacitação e qualificação para dar alguma orientação e algum direcionamento para ela nesse sentido. Então, nesse sentido, pode ser interessante, em algum momento isolado, né, perguntar para a criança se existe algo, né, que não foi perguntado, não foi questionado, não tem a ver com aquilo que está sendo tratado ali, mas que ela considera que seja importante você saber como profissional de saúde para ajudá-la em algum contexto.
ou relacionado àquele problema ou outro. Então, muitas vezes eu pergunto nos atendimentos ginecológicos, mesmo os que não têm relação com a violência de crianças e adolescentes, existe alguma coisa que eu não te perguntei, mas que você acha que é importante para mim saber em relação à saúde sua, da tua história, de algo que você precisa de algum tipo de cuidado, e aí quando é adolescente, aí usa essa palavra acolhimento, atenção, né, de algum olhar, e aí não raras vezes, dentro do serviço público, principalmente, a gente encontra esse tipo de relato, né. Em relação à queixa do abscesso, eu acho que cabe também naturalizar, mas não naturalizar, talvez nem seja essa palavra, mas mostrar que achados como esse também existem em situações de violência sexual. Então, nós trazemos a demanda, não é? Porque às vezes a gente fica procurando de um lado, de outro lado, ali, vendo se vem o relato, às vezes a gente precisa perguntar diretamente. Então, olha, situações como essa, de abscesso perianal, de sangramento transvaginal, de laceração perineal, podem acontecer em outras situações, como até picadas de inseto, quedas, mas elas também podem acontecer em situações de abuso e violência sexual, não é? Isso já aconteceu com você nesse momento ou em algum momento da sua vida? Eu acho que é uma pergunta que pode abrir portas também para a gente caminhar. Então, acho que para começo, talvez seja essas assim, as minhas contribuições. Se algo que vocês quiserem complementar ou discutir, né, comigo, estou aqui. Eu acho que foi ótimo. Acho que acolhimento, me vi em várias frases suas aí, no momento que a gente sabe que acaba cruzando com alguns casos semelhantes a esse, né? Aí vamos lá que tem algumas coisas a mais para a gente pensar. Pode passar, Cássia, por favor. Durante a internação dele no IAS, né? Depois que ele foi admitido, ele foi avaliado pelo cirurgião, e o cirurgião também desconfiou da origem dessa lesão, e orientou o acompanhamento conjunto, porque ele foi bem firme na hora. Essa lesão foi uma lesão de agressão, então, assim, a gente precisa chamar o restante da equipe para acompanhar. Que, no caso desse menino, eu não tinha avaliado ele, assim, feito o exame físico antes da presença do cirurgião, porque eu achei que seriam 2 agressões, então eu esperei o cirurgião chegar, e quando ele chegou, que a gente viu como que estava a situação, aí ele, não, isso aqui, assim, foi alguma agressão, não tem como não ser, era bem feia a lesão mesmo. E aí a gente chamou a psicologia, né, ele foi abordado num lugar mais tranquilo e tudo, não foi dentro da observação, ele demonstrava sempre uma tristeza profunda, e ele não queria responder muito, inicialmente não, ele assim, demorou a formar um vínculo bom com a psicóloga, ele não confiava em muita gente, então ele só respondia sim, não, e ele negava, né, e depois de vários atendimentos, que ele formou um vínculo com toda a equipe, quando ele já estava numa enfermaria mais tranquila, que ele ficou, né, com uma diarista acompanhando ele, então era uma mesma médica todo dia, a psicóloga ia quase todo dia lá, foi que ele conseguiu relatar com muito sofrimento, ele chorou muito, que tinha sofrido abuso, que vinha sofrendo, na verdade, né, abuso de um tio paterno, que frequentava a casa, e aí, por vezes, ele ficava sozinho com ele, e aí ele tinha sofrido abuso desse tio. Mas, assim, eu acho que, se eu não me engano, foram 6 atendimentos psicológicos, assim, fora o tempo que ele foi acompanhado pelo cirurgião, pela pediatra, para que ele conseguisse sentir a vontade de falar o que é que tinha acontecido. E a mãe não sabia de nada, também ficou extremamente, assim, triste com a situação, né, ela se comoveu bastante, e ela até depois teve medo de voltar para casa, porque, né, de saber tudo, mas ele foi acompanhado por toda a equipe. Pode passar, Cássia. E aí, algumas situações que, assim, alguns questionamentos que vieram, né, quando e como notificar, que eu acho que já foi conversado sobre isso. É preciso encaminhar o IML, um paciente como esse, que já mostrava tristeza profunda, ele ficava muito envergonhado durante o exame físico, a gente tem que obrigatoriamente encaminhar o IML, ou o nosso relatório médico, ele serve já como uma prova, né? Como que a gente evita a revitimização, assim, para a gente ficar voltando naquele assunto, mas de uma forma para ajudar ele e não piorar mais o sofrimento dele?
E como que a gente aborda esse tipo de paciente, esse tipo de caso, na verdade, dentro do hospital escola, como o SEB, né, que quase todos os ambientes têm pelo menos 2, 3 internos, residentes, então, assim, sempre vão ter outras pessoas junto do plantonista, né, junto do médico da enfermaria, né, então, assim, eu me lembro que uma coisa que me preocupou bastante, porque quando o cirurgião chegou, ele vinha com 4 internos, então era eu, o cirurgião, mais 4 internos, e aí eu falei com ele, ó, eu acho que isso aqui é violência, tem como, aí ele falou com os alunos e a gente acabou afastando, mas aí depois me veio o pensamento, a gente também tem que ensinar esses alunos, né, assim, eu sei que talvez entrasse uma pessoa, não todos os 4, mas a gente tem que ensinar como que deve ser essa abordagem, como é que eles vão aprender isso se eles também não vivenciarem, né, e aí foi um outro questionamento que também, conversando já com a Sinara e tudo, a gente resolveu colocar aí para a gente botar as impressões de vocês também, como que a gente poderia fazer da melhor forma. Acho que começando de trás para frente aí sobre a abordagem no hospital de ensino, assim, realmente é importante o aluno, né, o estudante, enfim, o residente, ter também essa vivência. O que preocupa é como não revitimizar no momento desse ensinamento. Então, uma coisa eu ter do lado, né, um residente ou um estudante e que eu me apresento àquela família, àquela equipe, né, e apresento aquela pessoa, aquele estudante, né, como componente da equipe, e que eu não vou ficar discutindo o caso com ele ali na frente da família, na frente do caso, né, ou discutindo condutas, não, isso realmente não é para se fazer. Nesse momento, o ensino vai ser, eu acho assim, né, a minha opinião, é que a mão tem que ir para o mais experiente realmente, e aí o estudante ele vai ficar na observação, saiu realmente do consultório, por exemplo, como já aconteceu comigo, então a gente já atendeu, eu já atendi junto com o residente um caso de violência sexual, que era como se fosse um retorno meu, antes do paciente entrar, então eu já revisei o prontuário com o residente, quando o paciente entrou, eu apresentei o residente a família, né, a paciente, a família, perguntei se eles se incomodavam ou não se incomodavam, e não houve discussão do caso. Eu atendi, eu conduzi, eu examinei, no final, tchau, no final, saiu da porta, aí sim ocorre a discussão do caso, né, mas na frente do paciente, isso aí não. Né, e o número também, né, de pessoas, né, nesse momento crítico também é do bom senso, né? O que é que você acha, Débora? Concordo totalmente. Eu até tenho tentado fazer isso em todos os atendimentos da medicina sexual mesmo, que a gente faz na MEAC, de ver o prontuário, fazer aquela revisada rápida para eles saberem o que é que vai entrar dentro da sala, e aí apresentar, ver se eles se sentem confortáveis. Algo que eu não coloquei no início, que eu queria colocar agora, é o quanto eu me sinto feliz de vocês estarem abrindo esse serviço. Porque eu já vi um menino de 12 anos chorar dentro do consultório da maternidade escola, porque ele já não entendia por que ele tinha sido violentado, quando a maioria das mulheres que sofrem estupro, a maioria de quem sofre estupro são mulheres. Então, ele já não entendia, isso para ele já era sofrido demais, porque ele, homem, tinha sido violentado, né? O que tinha no comportamento dele? E ele até falou assim, porque a senhora é sexóloga, né? Aí eu sou, porque ele, maiorzinho, ele vinha sendo violentado dos 7 até os 11 anos, mas ele revelou com 12 anos. E aí eu acho que ele ficou trazendo algumas questões de gênero, de sexualidade, que ele estava começando a tocar, né, na adolescência, todos esses campos, estava tudo muito confuso para ele, porque que ele tinha sido violentado, e por que ele estava em um hospital que só atendia mulheres. Ele nunca via meninos lá,
Porque a gente tem, sim, alguns pacientes do sexo masculino, mas são muito poucos. Mas eles não são muito poucos porque eles não existem. Eles são muito poucos porque é invisibilizado. Porque até os 7 anos de idade, as estatísticas mostram que a chance de um menino ser violentado é igual de uma menina ser violentada. Então, imagine quantos meninos com história de violência sexual, quantos homens com história de violência sexual, a gente cruza e se relaciona todos os dias sem nem imaginar, né? E também, não raras vezes, eu já fui dar alguma aula em algum lugar, e aí no final vem alguém que está lá, algum homem, às vezes um colega da área da saúde, um professor, alguém que estava assistindo, e fala, nossa, quando você falou aquilo, me tocou tanto. E aí conta, você ali no corredor, parece que a pessoa vive aquela catarse de contar para você que na infância não tinha sido violentado, né? E que a gente deixou passar. Então, é muito importante, porque é um espaço neutro em relação a gênero, não é? O SEIB está chegando, e eu acho que é importante que a gente possa realmente estar vivendo isso. É muito significativo na história da nossa sociedade, aqui, que a gente tenha um serviço que ele é neutro em relação ao gênero, para estar acolhendo esses casos, para que a gente possa dar visibilidade para isso. Mas eu acho que é exatamente isso, é a gente tentar proteger, não discutir os casos, não discutir muitas das condutas, mas trabalhar no sentido do acolhimento. E outra sugestão que eu faço, que eu também acho que é bem importante, por exemplo, as 3 primeiras perguntas são perguntas que o pessoal do serviço social tira de letra. Mas nós, médicos, a gente não tira. E a gente não tira de letra por quê? Porque a gente não se debruça sobre isso. Então, a troca de profissionais é muito importante. Como que a gente faz lá no Superando Barreiras da Maternidade Escola? O primeiro atendimento, ele é uma equipe de primeiro atendimento, de emergência, e tem uma equipe de segmento. Então, esses primeiros atendimentos são feitos em equipe. E esse profissional em formação, seja ele um interno, seja ele um residente, ele acompanha esses outros atendimentos também. Então, às vezes eu estou com o interno, mas eu falo para o interno assim, olha, hoje você vai ficar com a verbena, que é assistente social. Porque a gente se forma, a gente sem ter a menor noção do que é o conselho tutelar, do que é o CRAS, do que é o CRES, de quando é que vai ser feito o exame. A gente não sabe como é que se chamam os exames. E aí, depois que eles se formam, eles ficam mandando mensagem, a gente fica se mandando mensagem perguntando sobre isso. E aí, você tem grandes profissionais dentro do serviço, né? Por exemplo, a gente se forma médico sem saber dar uma orientação de higiene íntima, de autocuidado, de como que limpa e se cuida. E aí o pessoal da enfermagem manda super bem nessa questão do autocuidado, sabe fazer isso com a expertise, mas a gente tem uma dificuldade muito grande de trabalhar em equipe. Acho que são vícios da nossa formação, né? Então, eu acho que é uma ótima estratégia e também colocar esses alunos, esses profissionais de formação, para estarem mergulhados também na atuação de outros cenários de cuidado, como a assistência social, a enfermagem, a gente também ficar com o residente de enfermagem da residência multiprofissional, às vezes o pessoal da enfermagem, do serviço social, da psicologia, atende junto comigo, porque essa troca, né, vai fortalecer a rede de articulação intersetorial, tanto fora do serviço quanto dentro do serviço. É isso. Gente, eu tenho que dizer que eu amo a Débora. Maria, eu sou muito fã dessa mulher, mas é isso. Eu acho que eu vim da vivência da residência multiprofissional e eu sempre digo que é um divisor de águas, né? Porque, assim, a gente se forma e a minha categoria profissional, ela é uma categoria que realmente abrange toda a questão mais ampla, né? A amplitude daquela vida, daquele contexto familiar. Minha experiência profissional foi toda em saúde, né? Então, assim, quando eu me vi no SEIB, sem a minha equipe de residentes, né, que era uma equipe multiprofissional, eu fiquei perdida. E o Albert SEIB, ele tem essa característica, né, que a gente está fragmentando, desmistificando aos poucos, de realmente cada profissional, cada categoria trabalhar dentro daquele bloquinho que foi formado para fazer. E aí, enquanto parceira, né, da Débora do projeto, depois ela pode falar mais, né, do ponto de luz, enquanto inserção do SEIB nesse equipamento que vai entrar, né, que entrou agora, que somos nós, enquanto pronto atendimento desse perfil, porque antes a gente já atendia,
né? O serviço social era a categoria, junto com a psicologia, que fazia todo esse percurso terapêutico das crianças com maior dificuldade do mundo de adesão de todas as categorias, né? Isso eu falo sem pedir licença, porque é uma realidade da assistência, né? A gente tem uma dificuldade enorme de trabalhar essa questão, porque eu vou entrar na fala de quando e como notificar. A notificação compulsória, ela está dentro da portaria ministerial, ela é compulsória. E lá está muito claro como conduzir, como fazer, e a gente tem uma missão muito grande daquele primeiro profissional que faz esse atendimento e não se sente responsabilizado de fazer a notificação, né? E aí a gente entra em várias nuances em relação a isso, porque pode implicar processos, né, na construção, por falta de conhecimento sobre, né, acaba mistificando muito o instrumental, né, porque quando e como notificar? Suspeitou, não preciso ter mais minúcias do caso para notificar. Se eu estou aqui, uma fala, um gesto, algo que me chamou a atenção no atendimento, que pode ser sugestivo que aquela criança está sendo violada de alguma forma, é para ser notificado. E eu sou o primeiro profissional que vi, percebi, identifiquei e notifiquei. O que acontece muito na realidade da prática, não só no IAS, em todos os equipamentos de saúde, isso é uma coisa extremamente cultural, é que o serviço social, e aí eu já trago o meu realmente para a minha categoria, é a única categoria que pode notificar. Por quê? Porque nós somos a categoria que vai fazer todo o percurso pós-notificação. E não é isso, qualquer profissional de saúde ou educador está na norma técnica, tem a obrigatoriedade de notificar, né? Então, assim, quando e como notificar? Percebeu, suspeitou, não precisa estar com maiores detalhes para fazer essa notificação. No caso do encaminhamento do ML, aí já entra todo esse acesso à rede de proteção dessa criança, né? À medida que a gente vai entrando nesse caso e fazendo todo esse contexto multiprofissional desse atendimento, que eu acho que uma das maiores dificuldades que a gente está percebendo é realmente a gente não ter essa mistura mesmo de saberes. A gente falei com a Lohana ontem sobre isso. Eu sou assistente social, eu não preciso saber minimamente o que uma criança precisa tomar de profilaxia de exposição, mas eu preciso entender o que ela vai precisar fazer dentro do IAS para eu poder conduzir também com a equipe aquela criança e aquela família, né? Então, cada um com o seu saber vai fazendo aquele atendimento sair da maneira que aquela família, né, e aquela vítima merece. Então, assim, o IML, ele vai ser acionado quando a nossa equipe acionar a rede de proteção, né? O Conselho Tutelar é o equipamento de proteção, a porta de entrada para toda e qualquer demanda que a gente precise. Pensou em violação ou acesso, porque a gente também precisa tirar a carga, o peso de que o Conselho Tutelar é aquele equipamento que vai tirar a criança da família, que vai fazer só as sanções e penalizações, né? Ele também fomenta acesso, né, a políticas públicas, a benefícios, enfim, é a porta de entrada daquela família na rede de proteção da criança e do adolescente, né? Então, assim, quem vai fazer toda essa condução é o Conselho Tutelar a partir da nossa sinalização com a notificação compulsória e um relatório social contextualizando aquele caso, né? E aí acionar a delegacia especializada, ou dependendo do município, a delegacia, para fazer exame de corpo de delito, enfim, todo o percurso do pós-notificação, né? E aí, eu acho que como não evitar a revitimização, né? A gente já procura fazer nesse primeiro atendimento, né, o maior número de informações para que quando ele vai passar, eu acho que essa sugestão, que é o que a gente está tentando trabalhar lá no hospital, do atendimento multiprofissional, né, nesse primeiro atendimento, ele funciona muito bem, porque acaba que um ou dois profissionais já fazem aquela abordagem, né, já entendem todo aquele contexto e aquela família. O que acontece muito, chegam na entrada para saber o porquê que está indo para a emergência. Aí a pessoa que vai tirar a ficha lá de atendimento emergencial vai perguntar por que está aqui. Aí a mulher já diz, não, porque minha filha sofre, não, meu filho sofreu uma violência sexual no meio de um salão cheio de pacientes, cheio de pessoas. Aí chega na classificação de risco, vai dizer o porquê que veio. Aí chega no consultório, vai dizer o porquê que veio. Vai dizendo em todo canto que para, vai falando o motivo
de por que está ali, né? Então, assim, a gente realmente precisa ter uma estratégia em loco, né, Débora, em relação a isso, para poder a gente evitar, ela honestidade, não é à toa que a gente todo dia dorme e acorda com os protocolos do IAS, porque a gente vai pensando em como melhorar esse atendimento, né? Então, acho que é isso. Eu queria só complementar em relação o exame, né, de constatação de crime sexual. Quando se notifica numa ficha, que é a ficha de notificação de agravos, depois vocês podem conhecer, ela está disponível na internet, você notifica tanto casos suspeitos quanto casos confirmados, como a aluna colocou. Essa ficha, ela vai para um sistema da saúde, ela serve para se pensar políticas públicas. O Conselho Tutelar, ele vai ser acionado, aí sim, pelo Serviço Social, que encaminha, né, essa orientação. O Conselho Tutelar, naqueles casos em que não foi feito o boletim de ocorrência, em que não se buscou a Delegacia de Combate à Exploração à Criança e Adolescente, aqui em Fortaleza a gente tem uma delegacia específica para isso, que é a DESECA, mas nem todos os municípios a gente tem. A DESECA, a partir né, dessa notificação do Conselho Tutelar, que se aciona essa rede de segurança, pode ser feita a partir do hospital, pelo serviço social, aí sim, Conselho Tutelar, serviço social. Por exemplo, eu já precisei acionar o Conselho Tutelar no meu consultório, uma única vez, porque naquela época a gente não tinha ainda um serviço, há muitos anos, a gente não tinha um serviço de referência. Se fosse hoje, eu encaminharia para um serviço de referência para que isso fosse levado por uma equipe multi, né? Mas nesse momento, então, eu mesma que tive que acionar. E aí, o Conselho Tutelar, ele faz parte de uma outra esfera do cuidado, que é da proteção social e segurança pública também. Então, eles acionam a Delegacia da Criança de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente, que, uma vez instaurado o inquérito, porque nessas situações sempre vai ter que se abrir um inquérito, eles vão emitir uma guia para a PEFOS, tá? Hoje, a gente não tem aquele Instituto Médico Legal mais como existia no passado, a gente tem a Perícia Forense do Ceará, né, que é a PEFOS, que funciona ali próximo, como você fosse para a Barra do Ceará, onde era o IML, mas agora é PEFOS, né, que se uniu vários equipamentos que estavam relacionados à identificação de crimes sexuais e também outros setores da segurança pública. E lá vai ser feito esse exame de constatação de crime sexual, que também é o que a gente chama mais popularmente de exame de corpo de delito. Porém, os achados no prontuário, né, o que é que foi visto no prontuário, você não precisa levantar suspeita no prontuário, basta que você descreva no prontuário o que você viu. Se você viu escoriações, se você viu lesões, como foi que você percebeu que estava aquela criança, aquele adolescente, então você registra tudo isso, porque o prontuário pode ser que também seja levado no futuro para fazer parte ali de inquérito, de fórum, enfim. Mas são caminhos diferentes. Essa articulação intersetorial é fora da instituição que vai acontecer. Então, o exame de constatação de crime sexual é feito lá na perícia forense. Eles têm hoje, gente, um espaço propício para esse tipo de avaliação, é separado, as crianças não vão ficar juntos, né? Nem as mulheres, nem as crianças vão ficar junto dos adultos, dos homens, de outros tipos de crime, eles têm um espaço, né, com mais privacidade, mais sigilo, exatamente para eles fazerem esse tipo de avaliação. Um outro ponto também que eu acho que é importante, como a aluna colocou muito bem, é que não precisa ser o serviço social, pode ser qualquer profissional, e que nós notificamos casos suspeitos e casos confirmados. Porque quando se notifica, e aí quantas e quantas vezes a gente já notificou e a mãe muito assustada porque estava sendo notificado, explicar e naturalizar aquilo como um processo de cuidado. Se não aconteceu, a gente vai descobrir que não aconteceu e vai ficar tudo bem, desde que você vá evitando revitimização ao longo do processo. É isso. Meninas, eu vou dar aqui a voz ao Renato, que levantou a mão, o colega, até gostei bastante da colocação dele, que ele é ginecologista e gostaria de dividir um pouco a experiência dele. Por favor, Renato. Obrigado, então. Inicialmente, boa noite a todos, né? Queria, de início, parabenizar a SOCEP pela iniciativa do evento, né? Certamente, eventos como esse são extremamente necessários, né? A violência sexual,
é um tema muito recorrente no nosso meio e ainda, infelizmente, ainda é pouquíssimo discutido, né? Há muito ainda que se divulgar em relação à população geral, entre médios e a população geral também, envolvendo esse tema. Então, só tenho a dar todas as congratulações, né, à iniciativa da SOCEP. Bom, queria só pontuar, na verdade, algumas questões, que também faz parte do meu métier. Eu sou ginecologista e sou médico legista também, então realizo esse tipo de avaliação todas as semanas, né? Faço perícia de crianças, inclusive, todas as semanas envolvendo a situação de violência sexual. Eu queria pontuar algumas questões para, digamos assim, ajudar também na discussão. Primeiro, em relação ao papel do médico assistente e o médico perito, né? De fato, nós temos aí 2 profissionais, cada qual com a sua função, né, no cenário da violência sexual. Naturalmente, o médico assistente todos aqueles protocolos, inclusive do Ministério da Saúde, envolvendo profilaxias, avaliações complementares, etc., que é próprio da medicina assistencial, né? O métier do médico perito ele é um pouco diferente. Na verdade, ele deverá ter uma forma própria de avaliar, inclusive de se manifestar também. Como todos sabem, o perito emite um laudo pericial, né? E esse laudo vai ser encaminhado para o delegado de polícia, o promotor vai ler, juiz, etc., para responsabilizar criminalmente as pessoas que cometem esse tipo de violência, né? Então, inclusive, há uma determinação legal que seja assim, a integração entre os serviços, né, de medicina assistencial e medicina pericial. É a Lei 2.855 de 2013, que já prevê essa obrigatoriedade desta integração. Um ponto que eu considero muito relevante também, em relação à participação dessa integração médico-assistente e médico-perito, é o que o Conselho Federal de Medicina, por meio de uma resolução própria de atestados médicos, a resolução 1658 de 2002, o que eles chamam de atestado para fins de perícia. É aquele atestado em que o médico assistente examinou, o médico assistente suspeitou, pelo menos minimamente suspeitou, e ele vai encaminhar, assim, para um serviço pericial, para que de fato seja como produzida a prova. Lembrando que a prova, para os fins legais, é produzida dentro do serviço de medicina legal, né? É de fato que vai produzir o laudo e vai demonstrar que houve ou não aquela violência e que vai ser julgado e responsabilizado o agressor. Então, nessa resolução do CFM, no artigo 3º, prevê que elementos nesse atestado médico deverá conter. Isso é extremamente necessário, aquela avaliação que o médico assistente faz, muitas vezes, é o primeiro profissional que tem contato com a criança ou adolescente, né? Então, aquele profissional deverá ter uma série de informações que vão ser recebidas pelo médico perito. É um outro médico que vai receber aquela informação e, naturalmente, irá conduzir a partir daí as questões de interesse pericial. Esse é um ponto extremamente relevante nessa integração entre os 2 profissionais. Outra situação também que acontece com certa frequência, eu mesmo já examinei pacientes dentro do próprio Albert Sabin mesmo, em outros hospitais de atendimento à infância, das crianças internadas, né? Eventualmente, essas crianças são internadas devido à gravidade da violência que sofreram, e lembrando que essa perícia poderá ser feita também no ambiente hospitalar. Então, não necessariamente ela deverá ser encaminhada lá para o serviço de medicina legal. Eventualmente, a gravidade é tamanha, e é preciso caracterizar de fato, até para a questão até de prisão preventiva, né, do agressor. Então, o legista poderá se deslocar até o hospital, né, e aí fazer a devida produção da prova. Então, esse é uma questão também relevante. Outro ponto também muito, muito importante quando se fala de violência sexual é o tempo, né? O tempo corre contra nós, né? Contra nós profissionais que atuam nessa situação. Então, na verdade, eu considero, até costumo dizer isso até para os meus alunos, também sou professor, eu costumo dizer que na medicina legal, em regra, não existe emergências, com 2 exceções. E uma das exceções é justamente a violência sexual. Violência sexual, pensou, encaminha. Faz o exame em qualquer momento. Eu não sei se todos aqui têm ciência disso, mas o serviço de medicina legal envolvendo a sexologia forense em particular é um dos poucos serviços da PEFOS que funciona 24 horas de maneira ininterrupta. Então, chegou lá de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, domingo ou feriado, vai ser examinado, vai ser atendido. As necrópsias que são tão citadas, necrópsias médicas legais, não fazemos 24 horas. Perícia sexológica não, essa chegou, vai ser feita. Então, nós temos lá o médico de plantão, naturalmente, 24 horas, como eu falei, a qualquer dia, né, está lá disponível para fazer a perícia. Então, essa questão, como eu falei, é emergencial, porque muitos dos vestígios, inclusive, que são produzidos nessa violência, desaparecem com uma certa rapidez, né? Então é preciso, de fato, encaminhar a forma mais rápida possível para as pessoas sejam examinadas e sejam verificadas que há a vestígio de violência, de fato, para aquela situação. Até um brocado jurídico que diz que dizer e não provar é o mesmo que não dizer, né? Então, de fato, é preciso provar, é preciso demonstrar que, de fato, houve ou não aquela violência. Existem algumas faixas etárias, né, envolvendo a violência sexual em criança, em particular, que muitas vezes será necessário, de fato, uma avaliação pericial de um outro especialista, envolvendo as questões psíquicas, principalmente, né? E aí chama a atenção também na faixa etária até os 3, 4 anos de idade, notadamente, né? Lembrando que também nós temos um serviço de psiquiatria forense lá na PEFOS. Nós temos também um profissional que realiza esse tipo de avaliação, naturalmente, né, com a fundamentação que poderá muito bem ser encaminhada, por exemplo, no serviço de psicologia ou de serviço social que venha do hospital, por exemplo, ou do próprio pediatra mesmo, com as informações que ele coletar naquele momento, né? Então, a psiquiatria forense também realiza esse tipo de atendimento.
Eu gostaria de dizer que eu gostaria, né, que fosse assim, né, que esse exame fosse algo incomum no nosso meio. Infelizmente, não é. Como eu falei, eu examino frequentemente esse tipo de situação. Toda semana, na verdade, examino essa quantidade, as vítimas, né, desse tipo de crime. E ainda assim, examinando com uma certa frequência, eu tenho convicção em dizer que as pessoas que chegam para a nossa análise estão muito distantes da quantidade real de pessoas que realmente sofrem esse tipo de violência. Inclusive, a doutrina diz que de cada um que chega para fazer a perícia, outros 5 ou 6, né, nunca vão chegar para fazer a perícia. Então, na verdade, é um tema pouco discutido, pouco orientado. Muitas vezes, outra questão também que fala e age contra a nossa atuação, as pessoas às vezes vão conhecer a própria mãe ou responsável daquela criança, adolescente, vai conhecer do fato 6 meses, 1 ano e meio depois, 2 anos. Né? E aí, muitas vezes, esses vestígios, se não tiver uma violência, digamos assim, um pouco mais caracterizada, irão desaparecer. E acaba favorecendo naturalmente o agressor. Ou seja, a criança, né, fica lá como vítima mais uma vez, sem qualquer tipo de responsabilização do agressor. Então, como eu falei mais uma vez, né, a questão do tempo é extremamente relevante para a nossa atuação. E aí já também faço o convite aqui, nós estamos organizando, atualmente eu presido aqui no Ceará, a nossa regional, né, do estado do Ceará, da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas. Estamos nos organizando na nossa associação para fazermos também um evento nesse sentido, envolvendo violência em geral contra a criança. Então, fica aí também um convite, quando tivermos aí essa organização, para que participem também do evento envolvendo, como eu falei, o atendimento pericial envolvendo a violência contra a criança. Então, desculpe se eu falei muito, né, mas é só para tentar ajudar de alguma maneira aí na discussão. Obrigado. Não, Renato. Não, Renato, muito obrigada. Já vou depois falar contigo no privado para a gente manter esse contato como SOCEP. Muito obrigada mesmo. Eu acho que a gente tem muita coisa ainda para ser informado e você trouxe essa questão do laudo pericial, né? A gente, às vezes, ao solicitar o laudo, realmente a gente, às vezes, não coloca as informações tão ricas como para ajudar o colega, né? Eu já tive situações de ter criança internada dentro do ambiente de terapia intensiva por conta da gravidade do quadro e ele ter que ser avaliado no ambiente, mas a importância da gente entender dele poder ser avaliado dentro do ambiente, isso que você está ressaltando do tempo. Então, eu como uma médica assistente, eu posso estar ali insistindo, porque algo na comunicação não foi eficaz, então esse perito, por que ele não veio? Então, será que teve alguma coisa que o meu laudo não foi o suficiente para a gente brigar por esse tempo, né? Já que esse tempo ele é tão precioso, mas eu acho que essa tua experiência foi excelente. Te agradeço demais por tudo que você contribuiu. Obrigado. Eu queria aproveitar, então, doutor Renato, e puxar aqui a pergunta da doutora Carolina, que aí é sobre laceração, né? Se tiver laceração anogenital, se necessitar, né, de procedimento de sutura, alguma coisa assim, isso modifica os vestígios realmente, e aí realmente é prudente não realizar o procedimento cirúrgico para poder preservar os vestígios ou não interfere? Excelente pergunta, doutora Ana Carolina. De fato, é uma dúvida que vários médicos assistentes têm, né? Eu costumo dizer o seguinte, olha, o primeiro lugar sempre, invariavelmente, é a situação de saúde daquela pessoa. Então, se ela está comprometida, se ela tem algum tipo de lesão que poderá, inclusive, se agravar, né, caso não seja feita a intervenção no momento oportuno, naturalmente, sempre a prioridade é se fazer a intervenção que for necessária. Intervenção cirúrgica, que for até quase mais grave do que lacerações, que às vezes se faz alguma sutura na própria emergência, mas em situações que até cirurgias de maior porte devem ser feitas, né, em situações de violência sexual também. Então, a orientação geral é que sim, deverá ser feita de início toda a estabilização envolvendo o quadro de saúde daquela pessoa. Agora, qual é a observação que se faz nessa circunstância particular? Naturalmente, o médico assistente que deu aquela orientação e a conduta inicial, até fez a intervenção inicial, ele deverá registrar, né, tudo muito bem registrado, o que ele encontrou naquele atendimento. Daí que vem a importância daquele atestado, que eu acabei de mencionar na resolução do CFM, né, que é o atestado para fins de perícia, que não é um atestado qualquer que você vai ser telegráfico, digamos assim. É um atestado realmente muito descritivo, dizendo realmente como chegou, qual foi a conduta, questão de prognóstico, tudo isso tem que ser descrito. E aí o legista, no caso, aí vai receber esse atestado e irá periciar também um atestado. Esse documento dele também vai ser juntado ao laudo, né, como um dos elementos, né, que o legista encontrou para fazer o seu convencimento em relação aos vestígios daquela violência. Então, de forma bem objetiva, primeira avaliação sempre questão de saúde, ou seja, estabilizar, né, fazer o que for necessário em termos de assistência, fazer os registros necessários com a documentação e encaminhar posteriormente para a perícia, né, encaminhando também a documentação que foi produzida, né, um atestado para fim de perícia, como eu acabei de mencionar. Tá?
Obrigada. Tem mais alguma pergunta, meninas? Vocês viram? A gente pode seguir. Pode seguir, Cássia, pode passar. É o desfecho, né, desse caso. O paciente foi levado à abordagem cirúrgica, sendo depois acompanhado pela cirurgia pediátrica, durante o internamento e no pós-alta. Foi feita uma triagem para DST para ele, e ele permaneceu também em acompanhamento na psicologia, mesmo no pós-alta. Pode passar, Cássia. Caso 2 é um caso fictício, mas traz aí algumas reflexões também. É uma paciente de 2 anos, sexo feminino, levada pela mãe à emergência. A mãe referiu ter encontrado alterações na região genital da criança após ela ter passado o final de semana na casa do pai. Relatou que a menina estava com assadura e secreção amarelada e reclamava de dor para urinar. Queria saber se podia ter havido violência sexual. Pode passar. No histórico pessoal não tinha comorbidade, sem alterações importantes. No familiar, os pais estavam separados há 7 meses e estavam em conflito constante. E a criança é a única filha do casal. Pode passar. No exame físico, né, não notava nenhuma alteração, inclusive na genitália foi avaliada e não foi visto nenhum sinal de inflamação, nem secreção, nem perimento vulvar, e o ímã estava íntegro. Pode passar. E aí vem os questionamentos, né? Quais seriam os sinais de alerta nesse caso, os fatores de risco também, né? Repetindo algumas perguntas para a gente sempre estar na nossa cabeça. E quando que a gente suspeita que uma denúncia é falsa, né? Como é que a gente age diante dessa suspeita? Será que a mãe estava falando a verdade? Será que não? Como que a gente, como profissional, deve agir? A gente notifica ou não notifica? A gente encaminha para algum serviço? Faz profilaxia para DST? Como que a gente vai agir diante desse caso aí que no exame físico não deu nenhum indício, né? Mas a mãe veio com essa queixa e a gente tem que, como profissional, agir. Como que a gente poderia agir da melhor forma? Estou esperando os pediatras falarem. Então, caso complexo, né? E que o pilar daqui é o bom senso, realmente. Então, tem casos que o consenso, né, já está escrito, né, no caso, né? Então, se realmente tem a confirmação, né, da violência sexual, não se questiona o que se tem que fazer de todas as profilaxias, de todas as notificações e tudo. Mas, em caso de suspeita, e se essa suspeita na verdade, se a suspeita, na suspeita também tem que fazer tudo, né? Mas a questão daqui no caso de uma suspeita de não ser, né? Na suspeita de não ser, como agir, né? E aí eu acho que vai muito da história, né? Da história com a mãe, né? O vínculo ali com a mãe. Porque se realmente tem indícios de que não foi, de que realmente tem fatos mais reais, porque assim, às vezes a história pode estar distorcida, né? Então, você já pode ser a terceira pessoa que essa mãe está contando a história, né? E aí ela muda a versão da história, e tanto para mais ou quanto para menos, tanto para omitir, né, quanto para intensificar, né? E isso tem que ser ponderado na hora que a gente está avaliando o caso. E aí, por isso, a importância da avaliação multiprofissional, que aí são várias abordagens que são abordagens diferentes, querendo ou não, né? De um mesmo caso, mas cada especialidade, enfim, né? Cada especialidade tem o seu tipo de abordagem, e é um caso complexo. E que o bom senso, no caso, é que tem que predominar, e tem que sentir realmente o que seria. O que você acha, Débora? Estou esperando a outra pediatra. Deixa eu só fazer uma... Povo da pediatra aqui. Ah, meu Deus. Deixa eu só fazer uma colocação. Quando a gente pega um caso desse, eu acho que por eu ser intensivista, eu acabo tendo um olhar muito do paciente com uma complexidade maior, o paciente que já estaria internado,
eu acabo tendo um viés, assim, para o olhar, né? E aí, no caso, Lohana, você consegue ver o paciente a nível ambulatorial, na verdade? Então, eu sempre fico assim, quando a gente fala um atendimento multidisciplinar, quando eu imagino ele internado, eu consigo ter esse olhar, porque eu fico, não, eu fiz esse primeiro atendimento, e aí depois eu consigo ter o atendimento com o assistente social, depois com a psicóloga, depois discuto o caso. E aí eu sempre fico um pouco na dúvida quando eu estou com um caso desse no pronto atendimento, né? Até discutindo com a Paula, quando a gente estava falando, se eu estivesse numa UPA e eu fosse encaminhá-la para o meu centro de referência, que é o IAS, né? Como dar um pouco de receio, né? De você ter esse atendimento inicial e esse paciente, porque a gente meio que quer, como a aluna colocou ali no início, né? Meio que eu quero ser a pessoa que vou resolver tudo naquele momento, e aí a gente, talvez é isso que a gente tenha que discutir um pouco também, de quais são as minhas limitações, e aí eu acho que entra o que a Débora colocou, que nesse exame físico, eu tenho que identificar o que é compatível ou não com uma suspeita, então eu tenho que ir para o físico, né, primeiro, o que é compatível ou não com a suspeita de violência, e parece que esse exame físico não me traz uma suspeita concreta de violência, mas aí eu concordo com o que a Lohana coloca, que eu preciso dessa equipe fazendo a outra avaliação, porque eu posso não ter a violência com o rompimento de ímã, mas eu posso ter uma situação de violência ao redor desta criança. E aí talvez eu não tenha a competência de fazer essa avaliação de forma integral. E aí eu me questiono, como a nível ambulatorial isso é possível, como dúvida mesmo, eu estou perguntando assim, em ambulatório, esse paciente iria e voltava, eu faço tudo naquele mesmo acolhimento, se eu tivesse na UPA, como que eu faria? Sim, via ambulatorial. Tu viu, né, Débora? A pediatra aqui não trouxe nenhuma solução, né? Só te trouxe problema. Porque se eu estou com ele internado, eu consigo sentir que eu consigo amarrar e a minha equipe está comigo e a gente está com o paciente na mão, né? Mas em outra situação dessa aqui, eu fico mais insegura, né? Queria pedir com vocês. E essa, na verdade, é a nossa realidade quando a gente começa a divulgar o serviço. Porque não vão chegar apenas os casos confirmados, vão chegar os casos suspeitos, vai chegar aquela avó que recebeu a criança, os pais estavam separados e a criança voltou chorando da casa do pai, que não queria ir passar o final de semana lá, e ele se casou novamente, e aí ela fica... Porque quando a gente pensa em violência contra a criança, a gente não pensa apenas na violência sexual, a gente pensa nos maus tratos também. Então, ela não quer ir para lá porque está sendo maltratada. Eu sugiro, primeiro, que a gente realmente volte aquilo, assim, né, e a gente se entenda como vou resgatar um pouco do que o colega Renato colocou e que Luna colocou também. A gente não tentar fechar todas as questões. Os atendimentos, eles também vêm para abrir questões, não é? Para abrir para uma avaliação futura em um outro momento. O SABIN, nesse primeiro momento, ele vai se configurar, né? Deixar também um tempo para vocês falarem um pouco sobre o protocolo, acho que é muito importante, como um acolhimento, primeiro atendimento. A gente tem outros serviços, são serviços de segmento, eles fazem não apenas esse primeiro momento, como eles vão continuar acompanhando. Então, esses casos suspeitos, eles podem ser acompanhados, e aí, ao longo do acompanhamento, você vai afastando ou aproximando, confirmando essa suspeita. Lembrar que os abusos sexuais, as violências sexuais, elas podem ter contato genital ou não. Uma criança, ela pode ser violentada sexualmente sem que sequer se tenha tocado no corpo dela, como, por exemplo, quando se faz um buraco na parede para ficar se observando aquela pessoa. Isso é violento, isso pode traumatizar, isso pode trazer sequelas, né? E entender o espaço de saúde como um lugar, como o nome já diz, de cuidado em saúde. Confirmar ou afastar, a gente vai deixar para o doutor Renato, na PEFOS, para fazer perícia. Como ele mesmo colocou, existe também uma equipe da saúde mental fazendo essa perícia, não é? Nós não temos poder de polícia, é importante que fique claro que a notificação é de casos suspeitos e confirmados. Às vezes, na nossa avaliação física e na nossa entrevista, numa primeira entrevista, a gente não tem suspeita, mas a mãe tem essa suspeita, a avó tem essa suspeita, e a gente pode sim notificar e deve notificar. E aí a gente pode sim acionar, assim como ela poderia nem ter procurado o serviço de saúde, ter ido direto na delegacia da criança e do adolescente
e aí seria aberta a investigação. Então, o que a gente precisa, e até deixo uma sugestão para vocês, existe uma psicóloga que ela trabalha num serviço que chama Nua Vidas, na Universidade Federal de Uberlândia. O nome dela é Ana Maria Neves. Ela é incrível, né? Ela coordena essa parte da psicologia com crianças e adolescentes vítimas de violência sexual e maus tratos. E ela trabalha muito na capacitação, na perspectiva de que o nosso objetivo como serviço de saúde é devolver a infância para aquela criança, né? Devolver o bem-estar, o brincar, o lúdico, né? Devolver a segurança emocional. O nosso papel de saúde é esse. O papel da polícia é investigar, né? Procurar vestígios, confirmar, né? Enfim. O nosso lugar não é esse. Então, eu acho que é importante, sim, buscar os sinais de alerta, identificar possíveis fatores de risco. Se a mãe traz a suspeita, a gente notifica. Eu acho que a aluna pode falar também um pouco sobre isso, que ela deve também ter bastante experiência em relação a essas situações. No Superando Barreiras, esses casos são notificados, eles são acionados e essa criança vai para o segmento psicológico. Ao longo do segmento psicológico, isso vai sendo reforçado ou vai sendo, na verdade, meio que desconstruído ali ao longo do tempo, como eu contei para vocês nessa situação que a criança ficou com medo do pai, chegou de noite, foi dizer para a mãe que tinha acontecido, e depois, ao longo do segmento, ficou tudo bem. O suporte precisa ser dado à criança, claro, principalmente, mas também à família, porque uma situação como essa, ela atravessa não apenas a vida daquela criança, mas a vida da família como um todo, né? Em relação à profilaxia, a profilaxia de ISTs, ela tem ali as indicações bem estabelecidas, né? Quando existe penetração, com a ejaculação, e aí, no caso, aparentemente, pelo menos, nessa situação, não parece ter acontecido, né? Não tem nem o relato e nem tem nenhum achado sugestivo disso, tá? Então, acho que essas são as minhas contribuições, que a gente deixe para a polícia e para a perícia, o papel da polícia e da perícia, e a gente vem aí fazendo a nossa parte. Eu acho que é uma situação que ela entra dentro do fluxo. Vamos fazer a nossa parte, vamos ver o que vai acontecer. Isso, então, em caso de suspeita, né, realmente tem que notificar e fazer toda a abordagem, né? E lembrar que mesmo na suspeita, né, em que a mãe esteja, então, não sei se é mentindo, talvez, a frase, a palavra, não sei se é essa, mas é um tipo de violência também, né? Então, a mãe, então, tá fazendo um tipo de violência ali para aquela criança, né? Então, também tem que ser seguido de qualquer forma, né? Então, com certeza. E aí, Luna? Luna só, aí o Fabrício vai falar. Oi? Depois que você concluir a fala, eu peço Eu acho importante. Tá dando microfonia? Deu certo, né? Realmente, as meninas já responderam em relação a ser encaminhado para a gente ou para a psicologia. Eu acho que se o serviço dispor, né, da equipe multiprofissional, é importante que nós tenhamos acesso a esse caso, até para a gente poder fazer, né, todos os encaminhamentos necessários, justamente se tem uma fala, se tem um suspeito, o contexto é muito comum, não é raro. Eu acho que eu pensei que esse caso, inclusive, foi um dos que eu atendi. A Paula falou que era fictício, mas acontece bastante mesmo de haver essa para além da própria alienação parental, haver esse contexto de risco realmente de uma criança estar em outro contexto de coabitar com outras pessoas, e geralmente nosso público, infelizmente, é um público, o público que tem acesso ao sistema de saúde é um público que coabita com milhões de pessoas dentro de uma casa, né? Então, assim, as crianças, os bebês, crianças de idade menores, estão com cuidadores que são, enfim. Então, realmente, a fala, eu acho que não realmente seria denúncia falsa, eu acho que seria para ser realmente, para ser avaliado junto aos equipamentos de proteção, para validar ou não essa fala dessa mãe, né? Eu acho que não cabia ao hospital internar essa criança para investigar ou saber se de fato aquilo consistiu ou não numa violência. Notificamos a suspeita,
validamos, de certa forma, o contexto que a mãe relatou, porque o contexto, o discurso dessas famílias, elas precisam ser validadas de uma certa forma, porque a gente não tem como julgar se aquilo é verdadeiro ou não, né? Só se realmente um atendimento for mais claro, né? E aí o Conselho Tutelar, junto com vários equipamentos, a gente tem a Rede Aquarela, que faz atendimento psicológico, né, das crianças que tem esse perfil de atendimento. A assistência social, ela conta também com equipamentos de acompanhamento sistemático dessas famílias, né, que são os centros de referência de atendimento, os CRAS, os CREAS, Conselho Tutelar. Então, assim, se a gente notificar, a obrigação do conselho é acompanhar aquela família. Visitas domiciliares dentro dos conselhos tutelares, já há cerca de uns 4, 5 anos, existe uma estrutura de equipe técnica consultiva, que é composta por advogados, psicólogos e assistentes sociais, justamente para ajudar, né, aos conselheiros, que eles não têm expertise nenhuma como profissional de nenhuma área afins, né, se vocês não sabem, conselheiro tutelar pode ser um cidadão com critérios mínimos de adesão ao colegiado, né? Não precisa ser ninguém que tenha uma formação prévia para isso, né? Então, assim, tem essa equipe consultiva que vai avaliar e acompanhar aquele caso até achar pertinente que aquela violência realmente, de fato, se concretizou ou não, né? Se nós colocarmos na conta do hospital internar todas essas suspeitas, a gente vai ficar, né, Débora, sem nenhum leito, né, porque nós somos nível terciário de atendimento, né, então, assim, a gente tem que ter esse cuidado realmente então, assim, encaminha todos os casos para a gente, psicologia e serviço social, e a gente encaminha para a rede de proteção e acompanhamento, né, a nível ambulatorial e de assistência social também. Isso. A Rede Aquarela, ela acolhe cerca de 700 casos por ano, gente. Então, realmente, a questão da internação, ela acaba se tornando algo inviável. Mas você tem toda essa rede, como a aluna colocou, para poder estar fazendo o acolhimento e o segmento, né, de cada caso. Fabrício, quer falar? Oi. Boa noite, pessoal. Comentar jogo no final é fácil, né? Então, eu queria agradecer a todos, certo? E utilizar os 2 exemplos aí que foram dados. Eu acho que o nosso papel, inclusive, legal como pediatra, formando a lei, é notificar na suspeita. Aí tem a suspeita fortíssima e tem a suspeita que parece mais uma fraude. O áudio está muito baixo, tu pode falar um pouquinho mais alto. Tá ouvindo agora? Alô? Melhorou. Melhorou? Pronto. Então, assim, nosso papel como instituição e como todas as disciplinas e profissionais envolvidos é tentar seguir a lei, certo? Todos os profissionais de todas as categorias envolvidas é essencial. Então, utilizando os 2 casos, o que eu costumo dizer para os residentes, né? Eu, como a amiga Sinara, eu sou intensivista pediatra, trabalho nas UTIs e na sala de parada. Notifique, certo? Não julgue primeiro, tá? Notifique, certo? Não é uma maldade, certo? Você tem que fazer, é sua obrigação. Então, a partir do momento que parece que ser aquele caso bem claro, você tem que notificar. E que parece ser, assim, eu vou utilizar o termo que eu acho adequado agora, uma fraude, você tem que notificar. Porque, assim, eu extrapolo violência sexual para qualquer violência, contra o ser humano e contra, especialmente, as crianças, que é o nosso alvo aqui. Entendeu? Então, a partir do momento, por exemplo, que você vê um caso explícito e não notifica, o dano à saúde pode ser muito maior. Mas a partir do momento que você vê um caso que você acredita ser uma fraude e você não notifica, você pode causar um dano psicológico também muito maior. Então, não nos cabe julgar, enquanto pediatra, não nos cabe fazer nosso julgamento clínico, certo? E sempre notificar, certo? A partir do momento que você notifica, por exemplo, esse caso segundo, que parece para a maioria, realmente deve ser uma fraude, você tem que levantar uma coisa muito séria, certo? Porque uma mãe foi denunciar um pai, certo? Pode ser verdade, tem que ser verificado. Se for mentira, tem que ser notificado. Isso aí pode ter vários desdobramentos, entendeu? E aproveitando que o colega Renato disse,
né? O principal, o primordial é o cuidar da saúde. Se você, enquanto pediatra, você avaliou aquela criança, viu que o estado de saúde dela é adequado, no segundo caso, que não tem risco à saúde, e você fez sua parte, que é muitas vezes negligenciada pela correria, mas registrou isso devidamente em prontuário, certo? Em hipótese alguma, tem como você ser responsabilizado por isso, ou pode até procurar ser responsabilizado, mas você não vai ser condenado. Então, assim, você tem que notificar, porque o progresso disso aí está além do nosso controle. Tá? Nós não vamos fazer mal a essa criança. Então, assim, notificar é uma proteção. E como eu digo, eu extrapolo isso para mim, para a segurança do paciente. Entendeu? Então, eu desmistifico muito os residentes que rodam com a gente no nosso serviço, certo? Que eles assim, isso é claro. Eu digo, não, calma. Mesmo que não seja claro, a gente tem que fazer a nossa parte e proteger o paciente. Tem risco, dano à saúde? Fica aqui conosco. Esse menino não vai correr mais risco. Não tem, que seja notificado, certo? Para se prosseguir isso aí. Até mesmo que, por exemplo, essa mãe foi em 1, 2, 3, 4, 6 serviços. Se todo mundo fizer a mesma parte, se todo mundo escrever um exame físico bem feito, certo? Isso vai proteger a criança de outra forma. Porque do mesmo jeito tem a violência sexual, tem a violência psicológica, tem a violência física, certo? E nós temos que fazer a nossa parte. Certo? E acrescento mais um pouco, certo? O bom de escutar a expertise de vocês é porque assim, a gente escuta as aflições e vamos buscar soluções. Eu tento muito sugerir soluções, certo? Como o espaço físico adequado, certo? Por exemplo, a enfermagem tem um contato mais íntimo com as partes íntimas das crianças, na questão da violência sexual, porque elas dão banho e tal. Eu acho até que elas maximizam demais isso aí, essa é uma assadura, acho, mas é importante que elas sejam ouvidas. Até para você conversar com ela, eu digo, não parece. Não parece, né? O serviço social, todas as áreas, né? É essencial, né? Mas, por exemplo, a gente às vezes delega muito, né? Aí eu notifiquei, e aí? Mas não é você notificar e aí. É perguntar, deu certo? Houve alguma questão? A questão da perícia, certo? A gente que trabalha em UTI, certo? Os peritos vão na UTI. Certo? Obviamente que não é no mesmo momento, porque quando está no UTI, o risco iminente à vida é maior do que qualquer coisa, certo? Mas a gente tem que saber e tem que divulgar para todos que tem um plantonista lá na Perforce que vai fazer isso. Então, assim, é traçar estratégia para a gente poder apoiar os profissionais que vão estar sábado às 2 horas da madrugada e receber um caso suspeito. Então, por isso que é importante ter um serviço de referência, certo? Criar critérios para isso, quais são os sinais de alarme, certo? E criar gatilhos para resolver. Não, esse caso tem que ser periciado. Esse caso vai passar pelo cirurgião ou não, porque tem risco de dano à saúde? Neste momento? Não tem. Ele pode ir agora para perícia? Pode. Então nós vamos ter que criar. Não é, o fluxograma é altamente importante, que dá um trabalho muito grande de resolver, de fazer, certo? Aí depois a gente vai para a parte administrativa e burocrática, né? Olha, médico notifica, serviço social faz isso, o canal com a Perforce é esse, vai ter um motorista tal que vai levar para lá e que vai trazer. Então, assim, é muito importante isso. E não vai ser fácil, mas tem jeito. Certo? Tem jeito. A maioria dos casos de agressão não vão passar por nós. Certo? Essa triagem grande, não sei se funciona, porque, como foi relatado aqui, a maioria dos casos é em ambiente domiciliar, um ambiente que a pessoa vive. Mas os que passarem por nós, que forem suspeitados, a gente cria mecanismos de avaliação, de determinação de conduta. Tá? Então, notificar, para mim, sempre. Julgar, tenha calma. Tenha calma. Até mesmo muitas vezes, quando eu acho que tenho certeza, eu digo, tenho calma. Mas, assim, a gente está nesse trabalho para isso. Para criar um serviço de referência, vai ser criado.
vai ser muito importante, certo? Vai ter dificuldades, agora eu acho que a gente já tem que traçar justamente as dificuldades, saber de todas as dificuldades, certo? E reforçar o pediatra está lá na ponta. O assistente social está lá na ponta, a enfermeira está lá na ponta, certo? Então, eu acredito que tem tudo para ter sucesso esse serviço. Já sabendo as dificuldades, a gente se prepara e vai para a resolução. Tá. Obrigado, pessoal. Obrigada, Fabrício. Vamos continuar com a Lili. E, eu acho que a gente já meio que respondeu algumas dos acabaram sendo respondidos, né? E aí um recado que fica é não se cale. Se você estiver num lugar que não tem um amparo, como você que tem serviço social, psicologia, você está se sentindo meio com medo de denunciar, tem o Disque 100 também, que nós profissionais de saúde também podemos nos utilizar dele, não é a melhor forma, mas às vezes você está no interior, tem a questão de violência, facção, essas coisas, e você está com medo de denunciar, pode denunciar, denúncia anônima, né? E aí são os outros lugares que também são referências de atendimento a mulheres e adolescentes e crianças vítimas. E um recado importante, por último, é que a gente sabe que a pandemia, as nossas dificuldades, né, assim, a parte social piorou muito e intensificou essa questão da violência e, por um outro lado, diminuiu os lugares onde essa violência ia ser vista e denunciada, né, a escola. Então, a maioria das nossas crianças não estão indo à escola, que é um lugar que muitas vezes se nota algum indício de violência, e nem as consultas de rotina, nem os atendimentos de rotina, que às vezes poderia notar alguma dessas violências. Então, a gente que está na emergência tem também um papel de desconfiar, como a Débora falou, às vezes o paciente vai por um outro motivo, e aí você viu algum indício, você também tem que levantar a suspeita, né, independente de onde você estiver, no SEBIN ou qualquer outro canto, porque às vezes ali é o único momento que ela saiu da casa, que ela saiu do ambiente que ela está sendo agredida, e a única chance que ela tem vai ser naquela chance ali com você. Então, que nós todos fiquemos atentos. E muito obrigada, né, a todos, e se tiver mais alguma pergunta, algum questionamento. Eu quero aproveitar a oportunidade para a aluna dar uma continuidade, porque hoje o IAS, né, como a gente em muitos momentos trouxe aqui, ele agora passa a ser essa referência no atendimento de emergência das crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. E por incrível que pareça, em vários momentos nessa semana organizando esse encontro, muitas pessoas não sabiam. Então, como nós pediatras, né, e não só pediatras, mas vários colegas dessa equipe multidisciplinar, e a ideia é isso mesmo, como nós precisamos estar falando sobre esse assunto e como nós precisamos estar divulgando esse centro. E aí, eu acho que, muito bem, Luna está aqui representando para nos ajudar, tentando falar, Luna e Lohana, que fazem parte desse batalhão de frente, Vlad está aqui também, que também faz parte dessa comissão de frente, para poder falar um pouquinho, que eu acho que as pessoas que estão aqui, é importante que todo mundo saiba, né, um pouquinho desse fluxo. Não precisamos, talvez, falar de todo o fluxo dentro do hospital, mas para que as pessoas entendam essa rede de apoio que existe ao redor, tá? Obrigada. Na verdade, foi uma demanda da Débora, né, que está aqui presente, que ela está dentro de uma pasta da CESA, que é de rede de apoio à atenção às mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Então, há mais de um ano, acho, né, Débora, que a gente está dialogando sobre, justamente da fala dela, de não haver, dentro desse percurso terapêutico das crianças, um local adequado para um atendimento de referência, né? Antes, nós tínhamos um serviço especializado no Gonzaguinha da Messejana, né, que é uma maternidade, e na MEAC, e outras maternidades que fazem um atendimento de ambos os gêneros, né? E aí,
com o fechamento da pandemia, acabou que as pediatrias fecharam, né, para poder abrir os leitos Covid, São José deixou de atender, Gonzaguinha da Messejana deixou de fazer atendimento para as crianças com idade inferior a 10 anos, então a gente teve que fazer, né, um redimensionamento intersetorial nesse aspecto de atender essas crianças em regime de pronto atendimento, né, e é onde nós entramos nesse eixo de atendimento a nível terciário, né? Hoje, como eu já falei, nós já atendíamos, né, obviamente, por ser referência, né, em pediatria, nós já tínhamos esses atendimentos anteriormente, porém, agora, nós estamos organizando a casa, né, Débora, com protocolos pré-estabelecidos, né, as próprias profilaxias, medicações que nós não tínhamos, porque comumente na rotina do atendimento era encaminhada aquela criança para o São José para fazer, né, as profilaxias de DSTs, então a gente acabou concentrando, né, todos os atendimentos, né, dentro do SEIB, né, então nós temos um protocolo específico de atendimento para essas crianças, foi necessário fazer porque realmente é um atendimento que precisa de um pouco de atenção a mais do que os demais, né, precisa de uma abordagem diferenciada, como a gente já discutiu ao longo da noite, então hoje nós somos referência na rede para pronto atendimento dessas crianças vítimas de violência sexual, crianças e adolescentes, né? E aí tem todo a gente está tentando, né, Débora, ainda estamos reestruturando, porque como a MEAC, o Gonzaguinha absorve esse paciente na emergência e ele tem um atendimento subsequente, o IESE a gente ainda não tem essa estrutura por ser um ambulatório com mais de 26 especialidades. Então, a gente acaba realmente atendendo aquela demanda emergencial e realocando em outros espaços daquela criança para fazer o atendimento sequencial que a gente chama, né, que é o ambulatório de gineco, ou o ambulatório de infecto, ou o ambulatório do atendimento psicológico, né, então assim, a gente está realmente, já desde maio, nosso primeiro atendimento começou dia 13, né, referenciado pelos demais equipamentos, né, de 13 de maio, então a gente está realmente todo dia vendo alguma coisa a mais que pode ser acrescentado ou não, né, mas é isso. Não sei se alguém quer colocar mais alguma coisa. A gente está fechando aqui 1h30 desse encontro maravilhoso. Se alguém quiser fazer alguma colocação, Lohana, Paula, Débora. Eu queria só acrescentar. Opa! Pode ir. Eu só falar um pouco da rede Pontos de Luz, né? Essa questão do SEIB se tornar um ponto de referência para pronto atendimento. Uma outra grande dificuldade que a gente tem percebido é porque o Ceará é muito grande e todos os nossos serviços de referência estão em Fortaleza, e isso é um grande problema, né, quando a gente pensa em acesso, né, então, estão sendo, né, institucionalizados aí, toda essa atenção, toda essa política pública, a gente tem serviços de referência, o SEIB passa a ser um serviço de referência. Segunda-feira, nós visitamos o Hospital Infantil do município, para pensar a possibilidade dele também se habilitar como serviço de referência, não é? O Hospital César Caos também está se organizando para se tornar um serviço de referência e outros serviços de referência, e em relação ao segmento, né, esse segmento psicossocial, da assistência social, de ginecologia, de pediatria, de psicologia, estamos pensando agora, enquanto Secretaria de Saúde, que esse atendimento possa ser realizado o mais próximo possível da residência dessa criança e desse adolescente. Então, por exemplo, a Policlínica de Pacajus, que acolhe ali 7 municípios, ela responde pelo atendimento de segmento de 7 municípios, pode, por exemplo, fazer o segmento, isso também tem sido treinado, a aluna e o pessoal do Ponto de Luz do SEIB já estão, né, cientes disso. Então, por exemplo, uma criança que é do município de Cascavel, ela pode vir fazer o primeiro atendimento no Hospital Infantil Albert Sabin e fazer a psicoterapia, o segmento de assistência social e os atendimentos médicos lá na Policlínica de Pacajus. Então, a gente tem pensado em uma estratégia de realmente fortalecer, né, realmente esse tipo de assistência quando a gente tiver pelo menos bons serviços de referência. Então, mais uma vez, como é importante, mesmo que por pronto atendimento, mesmo que para um primeiro ou para poucos dos primeiros atendimentos, que o SEIB esteja aí aderindo, né, e sendo realmente um ponto de luz no meio de
tamanho sofrimento e escuridão que as crianças e adolescentes, né, vivenciam. Quando a gente pensa em estatística, a gente tem que pensar, né, lembrar que cerca de 18 a 20% das pessoas sofreu algum tipo de violência ou maus tratos na infância e na adolescência, então é muita gente, né? Então, como é importante que a gente possa estar trabalhando, e aí eu me coloco à disposição também. Eu vou deixar o meu telefone aqui no chat para, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, pedir alguma literatura, né? A aluna sabe, eu sou super acessível, eu não consigo responder nem sempre naquele mesmo momento, mas eu vou responder, eu sempre respondo, tá bom? Então, muito obrigada. Eu queria agradecer, né, o convite da SOCEP por participar dessa discussão tão importante e tão rica, né? O ponto-chave do atendimento à vítima de violência sexual é esse, né? Permeia por essa discussão realmente. Então, as profilaxias, né? Tanto para o HIV e as demais ISTs, se tornam fáceis quando se vê toda essa abordagem, né, que se tem para fazer. Então, essas profilaxias, existe realmente um consenso, um material, e é para isso que existem os fluxos, os protocolos, as receitas, por exemplo, o nosso hospital, né, o SEIB, instituiu, né, para ajudar, então, ao profissional, né, pediatra, a juntar realmente todas as informações técnicas, né, clínicas, realmente, e seguir ali o passo a passo, realmente, e não esquecer de nenhum passo desses. Mas que o importante do atendimento à vítima de violência não é só aquilo, mas permeia por toda essa discussão aqui dessa mesa, né? Então, assim, extremamente rica, extremamente importante. Então, agradeço a todos, Débora, Luna, Paula, Sinara e todos os outros. Obrigada, gente. Paulinha, fala alguma coisa? Só agradecer também, viu? Eu acho que o nosso coração realmente fica mais feliz em ver uma discussão dessa tão importante, que a gente, no cotidiano da gente, a gente batalha tanto, né, para disseminar essa informação. Então, muito obrigada, também me colocar à disposição, principalmente lá no SEIB, em relação eu realmente fiquei junto da equipe em fazer toda essa estruturação, né, divulgação, monitoramento, então a gente está à disposição para quem tiver dúvidas ou que possa também contribuir, né, a gente precisa muito dar as mãos nesse momento para poder fazer com que o nosso processo de trabalho e as nossas crianças sejam assistidas de maneira adequada, né. Obrigada, meninas. Eu acho que o doutor Fabrício levantou a mão, se ele quiser falar antes alguma coisa. E eu acho que Renato também, não sei. Não, foi sem querer. Tá bom, então, eu também só tenho a agradecer, foi extremamente rico esse momento, assim, eu me pus muito angustiada conversando com o Sinara, Paula, tu como do departamento de emergência, tu pode participar? Eu disse, Sinara, mas assim, o que é que eu vou acrescentar, né, porque é um tema extremamente difícil, e aí a gente conversou bastante esses dias, eu, ela e a Lohana, muito assim, angustiado, como que a gente ia abordar o tema, como é que a gente ia fazer. E aí a gente, não, tem que entrar outras pessoas, porque só nós vamos trazer o mesmo do mesmo, né? Vamos trazer as profilaxias, o fluxo, que toda aula você pode ver isso. Então, a gente teve a brilhante ideia, Sinara, aí, de chamar as meninas, porque foi o que enriqueceu o momento mesmo. A gente aqui foi só mesmo para guiar a conversa, mas eu queria muito agradecer Débora, Luna, que participaram, né? Que se envolveram aí também com o assunto, que eu acho que é um assunto muito tabu, e a gente, quanto mais falar, mais divulgar, mais as coisas vão se naturalizando, como a Débora disse, e a gente vai tendo melhor forma de abordar, a gente vai aprendendo mesmo com o dia a dia como o melhor caminho a seguir. E eu acho que é no debate, na conversa, que a gente aprende mais mesmo. Então, só tenho a agradecer, né? Foi uma hora e meia que passou aí voando, como diz o outro, e foi muito rica, assim, muita troca, e eu aprendi coisas que eu ando lendo essas semanas, mas assim, vocês trouxeram coisas que não tem nos livros, né? Então, assim, foi muito legal. Muito obrigada mesmo.
Gente, então vamos finalizar nossa noite. Eu estou muito feliz mesmo. Não tinha dúvida de que ia ser da forma que se desenhou. Agradecer Luna com essa coisa linda no colo. Agradecer Débora, que sempre muito solícita. Demora para responder, mas responde, né, Débora? Lohana, que está sempre ajudando e que está ajudando a construção também das coisas dentro do Saving. Paulinha, que desconfortável, né, Paula? A gente sofrendo, mas a gente se ajudou para estar aqui, porque eu venho sempre trazendo isso também, e eu não tenho problema em dividir a minha dificuldade mesmo. Eu tenho um desejo de melhorar, de sair dessa zona de conforto, de trabalhar, de estar à frente disso, mas é um assunto que, por talvez eu não saber atuar com isso, eu sinto essa necessidade de estudar mais, de falar mais sobre, para que eu possa trabalhar melhor sobre isso, né? Mas eu acho que são esses momentos e essa divisão de saberes que vão trazer essas experiências e essas trocas, né? Então, o pessoal que está na reanimação, Fabrício, trazendo essa experiência, eu vi que a doutora Selma entrou aqui também, então, é o pessoal que muitas vezes nos traz o maior quantitativo de notificação, e às vezes a gente lá na UTI, às vezes fica assim, mas na verdade a gente tem, como a gente precisa, como vocês estão muitas vezes colocando aqui, na mínima dúvida, na suspeita, a gente tem que estar, sim, transformando isso num assunto de proteção das nossas crianças, e a sociedade está aqui para que a gente consiga trazer esses assuntos para os pediatras, e é essa a nossa intenção mesmo. Então, agradeço muito, muito mesmo a participação, agradeço a contribuição do Renato, já trocamos número aqui, né, Renato, para a gente construir aí outros momentos junto da sociedade, porque a intenção é só construção mesmo de saber, gente. Muito obrigada mesmo, e obrigada a quem ficou até o final, porque foi bom, meu povo, muito bom mesmo, arrasou, tá? Então, obrigada, tá? Um abraço a todo mundo e boa noite.